Bom, nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta que é bem útil para a gente, que é o GDB, que na verdade é um debugger, né? Ele é uma ferramenta para você tentar procurar falhas ou bugs nos programas, mas ela é muito útil para fazer uma análise dinâmica do programa, do binário, né? Que seria você ir analisando o assembly, o que o programa está fazendo enquanto ele está executando. Aí você consegue olhar as instruções, consegue olhar a memória, você consegue manipular e controlar a execução dele, pode ser bem útil. Mas antes de ir para o GDB, eu quero comentar do PEDA. O PEDA é interessante porque ele coloca algumas mudanças do GDB, ele coloca umas coisas meio coloridas, divididas, umas telas melhores, que para mim é muito mais intuitivo e melhor de olhar. Então, não precisa instalar o PEDA, quem não quiser. Tudo que eu for fazer aqui dá para fazer no GDB normal, mas se alguém quiser, é só procurar PEDA no GitHub, né, no Google, e que você chega na página do GitHub deles que tem aqui explicando como instalar, que eu vou usar o PEDA no vídeo. Se alguém quiser instalar antes de ver o vídeo, fique à vontade. Se não quiser também, não tem problema, pode usar o GDB normal, que vai tudo funcionar igual. Bom, agora eu vou mostrar aqui alguns dos comandos principais, tentando analisar um binário de exemplo aqui. Bom, olhar aqui, eu tenho esse binário chamado HM aqui, que eu compilei com esse código. Não vou mostrar o código agora, porque a ideia é analisar o binário, né? Então eu vou executar primeiro. Eu executei e ele me passa o inteiro como argumento. Então ele precisa que eu passe algum argumento para ele. Então eu vou botar 8. E aí ele printou, você digitou 8, senha errada. Bom, então provavelmente ele é um programa que recebe uma senha, né, um inteiro, e verifica se essa senha é correta. Então vamos abrir o GDB aqui, GDB HM, ele abriu aqui, deixa eu dar um clear. Primeiro, alguns comandos para executar o programa. Tem 3 principais que eu quero mostrar aqui. Primeiro é a questão dos argumentos. Eu preciso passar um argumento para ele, então eu posso definir os argumentos que eu vou utilizar com esse comando setargs. Então a partir daqui eu defino argumentos. Então, por exemplo, setargs 8, eu defino 8 como argumento, que nem eu rodei antes. Mas se tivesse mais argumentos, é só você botar separado do espaço. Então, 8, 9, 12, 33, eu estaria passando 4 argumentos, se precisasse. Não é o caso, só preciso de um. Então, setargs 8. Ou o que eu posso fazer também, na hora de executar o programa, eu posso botar argumentos. Então, por exemplo, o comando run, ele roda o programa. Então, se eu der só um run normal, ele falou, passe o inteiro como argumento, porque não tem argumento nenhum. Então, eu posso dar o run 8. E agora ele rodou como 8. Ou, utilizando 7args para mostrar, se eu botar 7args 11 e agora der o run, ele rodou como 11, porque eu já setei os argumentos como 11 antes. E o outro código que eu quero, outro comando que eu quero mostrar é o start. Então eu vou dar um start aqui. O que ele faz? Ele começa a rodar o programa, as instruções, mas ele para logo no início das instruções, né? O que ele faz é ele coloca um breakpoint no início. E o que é um breakpoint? Breakpoint é uma coisa que, digamos assim, que mostra para o programa, para o debugger, onde ele tem que parar de executar. Então, por exemplo, aqui ele botou um breakpoint nessa instrução. Então, assim que ele for rodar essa instrução, ele vai parar a execução do programa e me mostrar aqui as informações, né? Então, a ideia é, se você quiser rodar só um pedaço do programa, você fala, roda só até aquela instrução. Você bota um breakpoint nela, quando chegar naquela instrução, ele vai parar a execução. Se quiser adicionar um breakpoint, você pode usar o comando break, e o asterisco, e colocar o endereço. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse parar, por exemplo, aqui embaixo, na main mais 29, eu posso botar break, asterisco, main mais 29. E dar um enter, ele vai colocar um breakpoint ali. Se quiser deletar todos os breakpoints, você pode botar o comando del. E, bom, outros comandos para você continuar a execução do programa de maneira devagar, um deles é o SI, que é o Step Instruction. O que ele faz, ele executa uma instrução só. Então, eu posso rodar SI. Você pode botar só S também, funciona, mas vamos botar SI. Então, se eu olhar aqui em cima, essa parte aqui, isso aqui é do PEDA, essa visualização. Então, ele mostra aqui em cima os registradores atuais, né, o estado dos registradores atualmente. Aqui ele bota o trecho do assembly que a gente está agora, do código, e aqui ele mostra a stack. Mas para quem não está no PEDA, você pode dar um disassemble main. Disassemble main. E aí você vem aqui está a main, e aqui tem uma setinha de onde a gente está agora. A gente está aqui na main mais 15. Então, se eu der que é essa instrução aqui. Se eu der um SI, que é um Step Instruction, olha o que aconteceu. Agora a gente está na main mais 18. A gente está uma instrução abaixo, então a gente rodou essa instrução e agora a gente está aqui. Então ele rodou uma instrução só. Mas agora o interessante é que essa instrução aqui, ela chama uma função. Se eu der o SI de novo, eu vou rodar essa instrução, que chama função, e aí eu vou para dentro da função. Mas às vezes você não quer entrar na função, eu quero ver só o que acontece no main. Então existe um outro comando que é o NI. O que o NI faz, ele também só roda uma instrução,
Mas se essa instrução for uma chamada de função, ele vai rodar a função toda e depois parar. Então, vou dar um enter aqui. É o que aconteceu. Ele chamou, fez toda a chamada de função, depois que a função retornou para cá, aí ele travou. Então, o NI vai rodar uma instrução, mas se for uma chamada de função, ele vai rodar a função inteira antes de parar. Bom, agora que eu já mostrei mais ou menos os comandos básicos, eu vou dar um start de novo, só para começar o programa do zero. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. E agora vamos olhar o main. Vamos dar um disassemble. Você pode dar o disassemble só digitando disas também. Assim, disas, que só seria o início da palavra. Disassemble main. Então vamos dar uma olhada na main aqui. Essa parte aqui é só do início dele, né, o que ele faz no início, digitar a stack e tal. Aqui ele vai chamar uma função meio estranha, não precisa se preocupar aqui. Aqui tem um jump, então pode ser interessante olhar. Ele vai fazer uma comparação. Dependendo do resultado, ele vai pular para a linha 61, para a instrução 61. Main mais 61. Então, se eu olhar aqui, main mais 61 é aqui. Então, vem para cá e vai continuar rodando. Tá? Mas se não pular, ele vai dar um sub, né? Vai abrir um espaço na stack, vai carregar o endereço de alguma coisa no EX, vai colocar o EX na stack e vai chamar uma função putS. O putS seria tipo printf, ele coloca vai printar uma string na tela. Depois ele tira da stack, coloca 0 no EX e dá um jump para a instrução 166. A gente olha aqui, 166 é no final do código, então ele vai sair do código. Então o que acontece? Ele faz uma comparação, dependendo do resultado, ele printa algo na tela e termina o programa. Dependendo do resultado, ele continua executando o programa. Então, a ideia é o que ele faz. Ele vai comparar alguma coisa, vai printar algo na tela e terminar o programa. E se você lembrar no início, quando a gente rodou, sem passar nenhum argumento, ele printou que precisava de um argumento e já finalizou o programa de vez. Então, pode ser uma hipótese de que essa instrução é executada quando você não passa argumento. Então, vamos começar sem argumentos. Vou botar 7 args. Não vou colocar nada, então ele zerou os argumentos. Vou dar um start de novo. Vamos pegar aqui na main de novo. Eu vou botar um breakpoint no putS, que é main mais 46. Então, break main mais 46. Agora vai dar um contínuo. O C, ou contínuo, ele vai rodar até chegar em algum breakpoint até o programa terminar. E ele parou aqui no putS. Então, a nossa hipótese provavelmente está certa, porque ele fez a comparação e entrou no putS, não passando nenhum argumento. E agora a gente pode analisar o que tem nesse endereço que ele colocou no EAX, que é ebx menos 0x1f f8. Então, a gente pode botar x/w e colocar o endereço assim. A gente bota um cifrão antes do registrador aqui para acessar o conteúdo dele. Então, tem isso aqui lá. E quando você bota x/w, ele imprime o conteúdo em hexadecimal. Tem outros que a gente pode botar. A gente pode botar x/i. Então, será que ele tem uma instrução? E a gente bota ali de novo o endereço. Ele imprimiu. Bom, se aqui não for uma instrução, ela está querendo dizer para dar um push em AX. Mas se é um putS, provavelmente aquilo é uma string. Então a gente pode botar x/s, que ele vai tentar ler aquelas informações como se fosse uma string. Então x/s e passe o inteiro como argumento. Então realmente naquele endereço tem essa string. E agora vem uma vantagem do PEDA, que aqui em cima no PEDA, se você for olhar, o EAX, que tem esse endereço, ele já identificou que tem uma string e já mostrou pra gente qual que é essa string. Então, no PEDA você conseguiria ver direto que o EAX realmente está apontando para o endereço de uma string. Então, esse putS vai colocar essa string e eu vou dar um contínuo aqui e provavelmente ele vai matar o programa. E é isso mesmo. Ele falou, passe o inteiro como argumento. Então, a gente já entendeu o que aquela parte faz. Então, vou dar um start de novo. Agora eu vou passar o argumento. 11, de novo, inteiro. E agora vou apagar os breakpoints e vamos dar uma ideia olhada na main de novo. Então, a gente já viu que isso aqui, vê se a gente passou um argumento ou não. Então, vamos para a linha 61, para a instrução 61. Beleza, a gente tem aqui. Então, aqui ele faz mais algumas coisas. Vamos tentar olhar as funções, principalmente. Ele chama a ATOI, que é ASCII to integer, né? Ele vai converter algo que está em ASCII, né? Que é uma string, digamos assim, para inteiro. Depois vai fazer um printf. Depois chama uma função com um nome bem suspeito chamado testa-senha. Mas agora vamos analisar essas duas. Quando a gente rodou o programa antes passando o argumento, ele fala, você digitou e me dá o nome, o inteiro, e depois fala que a senha está errada. Então, a gente pode supor que esse ato I aqui está convertendo o nosso argumento para inteiro, e esse printf seria aquele print falando qual a gente digitou. Mas a gente não precisa supor, a gente pode testar. Então, vamos botar um breakpoint nesse print.
print está na main mais 97. Então, main mais 97. Vou dar um continue. Beleza, travou ali. E se eu for olhar aqui de novo, ó, em cima ele copiou o endereço para o EAX igual ele fez antes, com put s. E se eu olhar aqui em cima, esse endereço aparece string. Você digitou %d/n. Então, realmente, esse printf é aquele que mostra quem digitou, que mostra o argumento que a gente passou, e depois ele chama a função testa-senha. Antes de olhar a função testa-senha, vamos olhar o assembly aqui embaixo. Depois do testa-senha, ele tira algo do stack, faz um teste. Esse teste ele roda um end, né, a operação lógica end no EAX, e dependendo do resultado, ele pula para main mais 143, que é aqui embaixo. Dependendo do resultado, ele continua. Vamos ver se ele continuar. Se ele continua, ele abre o espaço na stack, de novo, printa alguma string na tela. Dependendo do resultado, ele pula para 143, que vai fazer a mesma coisa. Vai printar na tela, mas se for olhar, o endereço é outro. Então, provavelmente aqui printa uma string, aqui printa outra. No final, aqui termina. Então, dependendo do resultado, ele vai pular para 143, vai printar alguma coisa e terminar. Ou, dependendo, ele não vai pular, ele vai continuar aqui, vai printar alguma coisa, e aí depois de printar, ele pula para o final também e termina. Então, ou seja, essa instrução vai definir qual put S vai acontecer. Dependendo do resultado, esse vai acontecer, dependendo do resultado, esse vai acontecer. E nesse caso a gente não precisa botar um breakpoint lá, por quê? Se for analisar, o EBX não é modificado de onde a gente está. A gente está na main mais 97. Aqui. Daqui para baixo, o EBX não sofre nenhuma modificação. Talvez ele seja nas funções, mas a gente pode testar. Que talvez a gente pode assumir, será que ele é modificado ou não? Então vamos tentar acessar esse endereço já agora, sem dar um breakpoint lá. Então vamos tentar acessar o endereço da primeira string. Então, de novo, x/s e o endereço da primeira string. Senha correta. Então, agora vamos pegar o endereço da segunda string antes. x/s. Senha errada. Então, realmente, aquelas strings, a primeira é senha correta, a segunda é senha errada. Então, de novo, o que ele está fazendo? Ele está chamando a função testa-senha, depois ele testa alguma coisa com o EAX, então o EAX provavelmente é importante. Depois, dependendo do resultado, ele vai pintar que a senha está correta ou que a senha está errada. Então, essa função testa-senha verifica se a senha está correta, provavelmente, pelo nome, e depois o EAX é utilizado de uma maneira importante. Vamos ficar com isso em mente. Então, agora, a gente pode dar um disassemble nessa função testa-senha. Então, aqui nós temos essa função. Ela, no início, aqui dá um push no EBP, exceto o EBP precisa igual a SP. Se você viu o vídeo de pilha, sabe que ele está ajeitando aqui esse stack para ele. Depois ele chama outra função aqui. Depois ele faz uma comparação. Ele compara algo que está na stack com 0x42. Dependendo do resultado, ele vai pular para 26, que é aqui. Ou seja, dependendo do resultado, ele vai colocar 0 no EAX e vai retornar. Dependendo do resultado, ele vai colocar 1 no EAX e vai pular para cá e vai retornar. Então, dependendo dessa comparação, ele vai colocar 0 no EAX, dependendo vai colocar 1 no EAX. Vamos ver o que tem aqui nesse endereço, que a gente fez antes. Vou botar x/s. Será que é uma string? Não parece ser uma string. Então, a gente pode botar x/w, talvez. Tá estranho também. Então, eu vou botar x/d. O /d é um inteiro. E você vê que é um inteiro. Mas tudo isso aqui não parece fazer muito sentido pra gente. 0, bom, pode ser 0, mas se ele está testando alguma coisa, eu esperaria que fosse a senha, que a gente colocou como 11. E o ponto é que o EBP provavelmente vai mudar até chegar aqui. Então vamos botar um breakpoint ali. Break na... Opa, não é bem, é testa a senha. Mais 13. Agora continue. Agora ele travou ali logo antes de comparar. Agora vamos ver de novo x/w. Vamos ver o que tem lá, porque o EBP pode ter mudado, então a gente podia estar olhando a memória errada antes. Já mudou, mas ainda não faz sentido. Então será que é um inteiro? Que é o que eu esperaria que fosse. E exatamente, 11. Então ele está comparando a senha que a gente passou com 0x42, que é 66 em decimal. Dependendo do resultado, o EAX vai 1. Dependendo do resultado, o EAX vai 0. Você pode olhar aqui, qual que é qual, se a comparação foi igual ou não. Ou você pode também analisar depois o retorno da função. Se a gente for olhar na main, quando a função volta, ele testa o EAX. Então vamos botar um breakpoint logo depois que a função volta. Main mais 116. E agora vou dar um contínuo.
a gente pode olhar aqui que o EX é 0. Então, ele comparou 11 com 66, o que é diferente, e o EX foi 0. Então, provavelmente, se for diferente é 0, isso foi igual a 1. Mas a gente pode testar de outra maneira. Vamos reiniciar o programa, mas agora começando com passando 66 como argumento. Vou deletar os breakpoints antigos. Vamos dar uma olhada de novo na main e ver qual que a gente tem que parar. Eu vou parar aqui, ó. Eu vou mandar ele rodar direto até voltar da testa senha. Então, break na main mais 116. Contínuo. Então, ele rodou tudo até logo depois de sair dessa senha. E agora o EAX é igual a 0x1. Então, realmente, se o valor que a gente passou foi igual a 66, o EAX é igual a 1. Se o valor que a gente passou foi diferente de 66, o EAX é igual a 0. Então, vamos dar um contínuo aqui de novo. E realmente, senha correta. Então, a senha era 66. Mas, às vezes, essa função não é tão simples do que ela está fazendo. E dependendo do que você precisa, talvez não precise entender o que ela está fazendo. Porque a gente viu aqui que ele testava o EAX depois. Então, o EAX pode ser importante. Então, vamos dar um start de novo. Vou botar 11. 11 é a senha incorreta, ele não deveria funcionar. Vou dar um contínuo e ele vai travar onde ele estava antes. E aqui, EAX igual a 0. Mas a gente está com o controle do programa, então eu posso mudar o registrador. Então, vou botar 7 EAX igual a 1. Não sei se dá para ver aqui embaixo direito. 7 EAX igual a 1. Então, vou dar só rodar uma instrução para ele atualizar a tela aqui. E agora o EAX é igual a 1. Independente da função, eu modifiquei o EAX na mão. E agora eu dou um continue e ele deu senha correta. Então, eu fiz isso mais para mostrar que, às vezes, você quer entender o que a função faz e passar a entrada certa, mas, às vezes, se você entender qual que é a resposta dela, você modifica direto a resposta da função. Você não precisa que a função te retorne 1 ou 0. Você pode, depois, mudar o valor do retorno da função. Então, isso que é o interessante do GDB, que ele te permite entender o que ela está fazendo, mas também interferir à vontade no programa. Pode olhar a memória à vontade, olhar os registradores à vontade durante a execução do programa, mas também pode manipular os registradores do jeito que você quiser para ver como o programa se comporta em relação a isso. É bem interessante. E agora, para finalizar, eu quero mostrar um comando aqui, que é info proc mappings, mas eu preciso dar um start primeiro. Info proc mappings. O que esse programa faz? Esse programa mostra a memória. Esse comando mostra a memória do programa agora. Então, você lembra no início do vídeo de pilhas, eu comentei um pouco sobre como a memória do programa é dividida. E aqui tem um endereço, né, do início e do final de cada pedaço. E se for olhar aqui, toda essa parte aqui tem uns endereços relativamente baixos comparado com aqui. Aqui está tudo F, 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 aqui é F, F. Então, esses endereços são bem mais altos na memória e esses mais baixos. Então, esses daqui primeiros são onde tem são as instruções, seria o de texto e as instruções que realmente vão ser executadas pelo programa. E aqui no final, no último endereço, você vai ver que ele fala que, aqui no final, que é stack. Porque a stack cresce ao contrário. Então a stack fica no final da memória e ela vai crescendo para cima. Então ela começa nos endereços mais altos e vai crescendo em direção aos endereços mais baixos. Mas se eu for olhar aqui no meio, tem um monte de coisa. Se for olhar aqui, está escrito como libc. Libc é a biblioteca do C. Quando você faz um programa em C, você usa várias funções da biblioteca em C. Mas, em geral, quando você compila no GCC, ele não coloca essas funções direto no programa. Mas, na hora de executar o programa, essas bibliotecas são linkadas no programa. Então, é como se essas funções do C não estão no binário. Mas, na hora de rodar, o sistema liga essas bibliotecas no binário para ele poder utilizar. E isso faz com que o tamanho do binário seja menor. Mas você pode, se quiser, compilar o binário já com essas bibliotecas nele. Então, eu vou sair do GDB rapidinho. Então, eu vou olhar o GCC aqui. Esse foi o comando que eu utilizei para compilar aquele binário, né? GCC e tal. E eu passei a flag -m32, que é para compilar como 32 bits. Mas eu posso passar agora a flag static. Então, vou só trocar o nome aqui para ficar diferente. Então, agora eu estou compilando e linkando estaticamente, que se diz. Ou seja, eu estou colocando as bibliotecas do C juntos ali. Todas as funções que ele precisa da biblioteca do C, estou colocando direto no binário. Se eu pegar para olhar, esse era o binário antigo e olha o tamanho dele. E esse é o binário estático. Então, você consegue ver que o binário estático tem um tamanho bem maior que o binário linkado dinamicamente, porque aqui as funções da biblioteca do C estão aqui dentro. E aqui, no primeiro, eles não estão. Aqui elas são carregadas dinamicamente. Então, agora, se eu abrir o GDB com o segundo binário que eu fiz e olhar a memória, deixa eu dar um start aqui. Dá para ver que não tem aquelas bibliotecas carregadas. O que a gente tem é uma seção no início, onde tem o texto,
Aqui no final, a gente tem a stack, que ele já mostrou a heap pra gente, que cresce para baixo, e não tem aquelas bibliotecas, né? Então, isso aqui fica mais como uma curiosidade, talvez, sobre linkagem dinâmica e estática, mas era essa a ideia que eu queria passar sobre GDB nesse vídeo. E o material de apoio está no Gitbook e os links estão na descrição.